Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Gama Belo e hoje eu tenho mais uma migalha para o seu dia. A verdade é que não adianta você me dizer que você não possui expectativas, porque sempre o nosso coração vai se voltar para gerar expectativas. Por mais que nós não queremos, mas nós vamos sempre acabar gerando expectativas. Se não tem como nós não gerarmos expectativas, a pergunta que se faz é: aonde está as nossas expectativas? Em Deus? Em pessoas? Ou em coisas? Quando se trata de criar expectativas, nós precisamos ficar muito atento de toda e qualquer ilusão ou experiências de todo e qualquer resquício de ilusão ou de esperança que pode apresentar um grande risco para se ter uma decepção. É interessante perceber como cada dia as pessoas têm colocado mais as suas expectativas em coisas, principalmente se tratando de questões financeiras, de conquistas de bens materiais, aonde essas coisas têm pautado o coração a gerar expectativa a respeito daquilo em que cada um deseja viver. Muitos têm colocado suas expectativas em a casa dos sonhos, o carro tão desejado, o emprego tão almejado, ou até mesmo em ter o seu próprio negócio, baseando assim as suas expectativas naquilo que tanto almejam, que tanto sonham. Ou seja, cada vez mais as pessoas têm colocado as suas expectativas em coisas, em conseguir conquistar os seus bens materiais, pensando assim que quando tudo isso for conquistado, quando tudo isso se tornar uma realidade, todos os seus problemas vão estar resolvidos. E a alegria e a felicidade vai ser completa e repleta na sua vida, tornando-se assim pessoas felizes e satisfeitas. Mas a verdade é que vamos acabar nos frustrando por termos colocado as nossas expectativas em coisas ou em objetos e vamos sim sermos frustrados. A verdade é que sim, nós temos que ter expectativas em ter os nossos sonhos realizados, os nossos projetos concretizados. Sim, a expectativa faz parte do nosso dia a dia e não tem nada de errado em termos expectativas. Mas a questão é aonde está as expectativas do nosso coração, ali estará a realização ou a frustração do mesmo. Como é comum nos encontrar com pessoas que estão frustradas porque colocaram as suas expectativas em pessoas. Pois criar expectativas com relação ao que os outros estão vivendo, colocar expectativa na tomada de decisão de outras pessoas, é uma chance muito grande de nós nos acabarmos em frustrações. Acaba sendo algo arriscado demais, pois pessoas estão sujeitos a erro, assim como eu e você. O interessante é observar ainda como cada vez mais as pessoas estão se frustrando com Deus, pois acreditaram em um Deus simples, fácil e barato. O que lhes foi apresentado foi o evangelho da facilidade. Quando nós acreditamos nesse evangelho da facilidade, nós acabamos com toda certeza saindo frustrados, pois simplesmente acreditamos que se entregar a nossa vida a Jesus, se fizermos uma oração diária, se darmos o controle da nossa vida nas mãos de Jesus, se nós clamarmos ou entregarmos a nossa completa adoração a Ele, as coisas
vão ficar tudo bem. Nós vamos viver em mil maravilhas. Acabamos assim pensando que vai ser tudo muito fácil e principalmente que nós seremos muito prósperos se nos entregarmos ao Evangelho de Jesus. Ou seja, cremos no Evangelho que serve apenas para realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos anseios, os anseios do nosso coração. Esse, por muitas vezes, tem sido o Evangelho em que muitos de nós temos acreditado. E por isso, criamos uma expectativa equivocada. Por não conhecermos o Evangelho verdadeiro, acreditamos em pregações falsas, pregações baratas, de verdadeiros charlatões, que não estão preocupados se você conhece ou se você está aprofundado no Evangelho verdadeiro, mas eles apenas nos veem como objetos de uso e consumo, aonde nós, por muitas vezes, por essas pessoas somos vistas como objetos a qual podem lhe fazer gerarem lucros. E por isso, muitas vezes somos enganados por este evangelho chamado da facilidade e nos frustramos com Deus. Mas quem realmente nos frustrou? Foi Deus? Ou será que foi as pessoas? Esses famosos charlatões. Eles realmente não estavam preocupados com a sua vida, com o seu bem, com a sua prosperidade. Eles estavam apenas preocupados consigo mesmo em realizar todos os seus desejos e todos os seus planos. Mas existe um antídoto para isso. E o antídoto se chama a Palavra de Deus. E por isso, eu quero te fazer um convite para que você venha mudar o foco da sua expectativa, para que você realmente venha a colocar o foco naquele que sim, pode ser o centro de todas as nossas expectativas. Que você possa tirar o foco na expectativa do que as pessoas falam para você. Não importa quem seja, mas que as nossas expectativas venham estar baseadas, enraizadas sobre a Palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não cumpriria? Ou falaria e não confirmaria? Se ele disse na sua palavra, confia, descansa, ele irá cumprir tudo aquilo que ele tem prometido para a sua vida. Expectativa não necessariamente é algo ruim. Expectativa é algo bom, desde que ela esteja em Deus, desde que ela esteja firmado e fixado em Jesus. Talvez um dos nossos maiores erros seja esperar de pessoas o que só Deus pode fazer. Sim, nós temos que ter grandes expectativas, mas naquilo que o Senhor irá fazer, e não com aquilo que iríamos conseguir com a força do nosso braço, com os nossos recursos, com a nossa força, com o nosso intelecto, nossa inteligência, mas sim naquilo que o Senhor irá fazer. De verdade, se você colocar as suas expectativas sobre mim, você vai se frustrar, porque eu, assim como qualquer outra pessoa nesse mundo, é sujeito a falhas, pois é um pecador. Ou você pode colocar as suas expectativas em coisas, em conquistas materiais, achando que quando você conquistar essas coisas, você será alguém feliz, satisfeito e realizado. Mas você descobrirá que tudo isso era uma profunda ilusão e que a expectativa colocada sobre essas coisas não era real e vai assim lhe trazer
muitas terríveis e grandes depressões, terríveis e grandes frustrações. Eu convido você para fazer essa análise. Aonde que você tem colocado as suas expectativas? Aonde elas estão? Em coisas, em pessoas ou em Deus? E se por acaso elas não tiverem fixadas em Deus, eu te convido para hoje você colocar todas as suas expectativas naquilo que Deus tem para a sua vida. Só que, no entanto, não se engane. O Evangelho de Jesus Cristo é simples, mas é profundo. E nada tem a ver com o reino deste mundo, com o modo como vivemos aqui. Pois no reino de Deus, as coisas são ao contrário. E muitas vezes nós queremos a felicidade, nós queremos a alegria e por isso colocamos a expectativa naquilo que Deus tem para nós, baseado conforme o modo em que vivemos aqui nessa terra. Mas não se engane, no reino de Deus é totalmente diferente. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. O adulto tem que ser como uma criança. O que mais tem é o que mais serve. O que mais recebe é o que mais entrega. Os ricos são os mais pobres e os mais pobres são os mais ricos. Compreenda? E não se deixe enganar. Aquilo que Deus tem para mim e para você não é com os padrões deste mundo, mas é o padrão que Ele estabeleceu para que nós venhamos viver, para nos aproximar cada dia mais dele. Então, as nossas expectativas devem estar fixadas nele, que conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Sabe do nosso deitar e do nosso levantar. E Ele sonda os nossos corações. E por isso, toda expectativa gerada em Deus será surpreendente na sua vida. Por isso se faz necessário uma compreensão do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, para não cairmos na frustração por termos criado expectativas irreais, falsas, a respeito de Jesus. Quando levamos os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos, aquilo que tanto desejamos e ansiamos perante Jesus, se aquilo que tanto desejamos, tanto queremos, se alinha com o propósito dele, com aquilo que ele tem para cada um de nós, se há esse alinhamento, descansa. Ele está trabalhando, ele está se movendo para que tudo aquilo em que ele tem prometido para os seus filhos possam ser realizados e que você possa usufruir daquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua história. Não se deixe enganar. Não coloque suas expectativas em coisas ou pessoas ou qualquer outra coisa que seja, mas coloque toda a expectativa no Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele tem todo o controle e o domínio sobre nossa história. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar nesse dia de hoje, que Ele possa encher da sua repleta graça, da sua abundância de misericórdia sobre a sua vida, e que nós possamos nos encontrar para juntos aprendermos e crescermos nesse real e verdadeiro amor que só Jesus tem para cada um de nós. Não tenha medo de colocar as suas expectativas verdadeiras no Cristo que é real. Antes de sair, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, nos ajude para que cada dia mais nós possamos alcançar mais pessoas com esse evangelho que transforma, muda e nos dá um novo destino, o céu, que é para lá aonde eu e você nós estamos caminhando
para junto nos encontrarmos lá. Até o próximo dia, com mais uma migalha para a sua vida.